E aí galerinha, professor Caetano, mais uma aula de matemática. O assunto de hoje é múltiplos de um número, MMC. MMC aqui a sigla significa mínimo múltiplo comum, certo? Escola MM, foco na aprendizagem. Antes de iniciar nossa aula, peço a vocês que dê um like nessa videoaula e ajude aí a divulgar o meu canal e o nome da escola, certo? Vamos aqui para a nossa videoaula. Múltiplos de um número inteiro, certo? Como é que a gente faz para representar os múltiplos de um número inteiro? Então vamos dar um exemplo aqui do número 2. Número 2, os múltiplos do número 2, como é que eu faço para representar? Primeiro eu coloco aqui um M maiúsculo, o 2 entre parênteses, e aí igual, abre chaves e coloca aí o conjunto dos múltiplos, fecha chaves. Esse vai ser o modelo que a gente vai sempre usar para representar os múltiplos de qualquer número inteiro, certo? Como é que eu calculo esses múltiplos, professor? Simples, você vai utilizar aí, você vai pegar o número que você quer saber o múltiplo dele e vai multiplicar pelos números naturais. Nós vamos iniciar aqui pelo 1, certo? 1, 2, 3, 4 e assim por diante a gente vai multiplicando o número por seus naturais, pelos naturais e aí obtendo o conjunto dos múltiplos desse número. Vamos ver aqui, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. E 2 vezes 8, 16. Então, eu peguei o 2 aqui e multipliquei pelos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E obtive aqui esses múltiplos. Os múltiplos são o resultado da multiplicação desse número 2, esse número inteiro 2, pelos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu pego o número, multiplico ele pelos números naturais e o resultado que eu obtenho dessa multiplicação, que é exatamente a tabuada, né, os valores da tabuada, são na verdade os múltiplos desse número. Então os múltiplos de 2 é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e pode ser continuado aqui infinitamente, depois 16, 18, 20, 22 e assim infinitamente, tá bom? Então os múltiplos de um número você obtém pegando esse número inteiro e multiplicando pelos números naturais, e você obtém o conjunto dos números múltiplos desse número inteiro, certo? Então aqui você tem os múltiplos do número 2, beleza? Vamos aqui adiante. Mais um exemplo aqui, você pode pegar os múltiplos do número 2, esse conjunto que nós acabamos de calcular, e também os múltiplos do número 3. Observe aqui, os múltiplos do número 3 também é representado da mesma forma, a letra M maiúscula, entre parênteses o número, e você inicia aqui o conjunto dos múltiplos do número 3, multiplicando o 3 pelos números naturais. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 5, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21, e 3 vezes 8, 24, e assim por diante, porque esse conjunto ele pode ser infinito, ele não termina nunca. E aí eu represento essa infinitude com 3 pontinhos aqui, significa que esse conjunto ele é infinito, certo? Infinito. Então, se eu quiser saber quais são os múltiplos comuns entre os dois conjuntos, eu vou pegar aqui os números que se repetem entre os dois conjuntos, certo? Então, os múltiplos comuns, que são os números que se repetem tanto nos múltiplos de 2, quanto nos múltiplos de 3, está aqui circulado de vermelho. O 6 ele repete tanto no conjunto dos múltiplos de 2, como o 6 também está no conjunto dos múltiplos do 3, assim como o 12, que também está repetindo nos dois conjuntos. Então o 6 e o 12, eles são os múltiplos comuns entre os dois números, certo? Tanto o 6 quanto o 12. Então, no conjunto dos múltiplos de 2, você tem esses números, e o 6 e o 2 aparecem, assim como também nos múltiplos de 3, no conjunto dos múltiplos de 3, aparece também o 6 e o 12. Então, eles são comuns entre eles, o 6 e o 12. A pergunta é, qual é o mínimo, o menor número, ou o mínimo múltiplo comum? Os múltiplos de 2 são esses, e os múltiplos de 3 são esses. Qual é o mínimo múltiplo comum entre os dois? O mínimo múltiplo comum entre tanto dos múltiplos de 2 quanto dos múltiplos de 3
No caso aqui seria o 6, certo, galera? Então o 6 é o que? É o mínimo, é o número que representa o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, certo? O 6 representa o mínimo múltiplo comum entre os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3, porque ele se repete tanto no conjunto dos múltiplos de 2 quanto no conjunto dos múltiplos de 3, certo? Então ele é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Então a gente representa dessa forma aqui, ó. MMC, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, é igual a quanto? A 6. Professor, por que não é 12, se o 12 aparece nos dois também? Porque o 6 é menor do que 12, certo? Então o 6 é o menor valor, comum, é o menor valor comum entre os múltiplos que repete nos múltiplos tanto de 2 como de 3, certo? Vamos continuar aqui. Então, se eu quiser saber, por exemplo, qual o mínimo múltiplo comum entre 5 e 6, é só fazer aqui o conjunto dos múltiplos de 5, abre chaves. 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15, 5 vezes 4 é 20, 25, 30, 35, certo? 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15. Então você vai escrevendo 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 6 é 30, e 5 vezes 7, 35. Pronto, esses aqui são os múltiplos de 5. Eu coloquei até o 35, se eu quisesse continuar, eu continuaria, mas aí eu represento aqui por esses 3 pontinhos, que significa que eu poderia continuar aí infinitamente. Mas para terminar, a gente usa aí esses 3 pontinhos, que significa que o conjunto é infinito. Então, fecha as chaves. E agora, vamos construir aqui os múltiplos de 6. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36, e 6 vezes 7, 42, e assim por diante. Então você tem aqui os múltiplos de 5, representados entre chaves, e os múltiplos de 6, certo? E aí eu pergunto qual é o mínimo múltiplo comum entre os dois, entre os múltiplos de 5 e os múltiplos de 6. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 6? É o 30, né, galera? Está aqui o 30, tanto está repetindo no múltiplo de 5, como aparece também repetindo nos múltiplos de 6. Então, o MMC entre 5 e 6, quer dizer, o mínimo de comum entre 5 e 6 é o 30, certo? Então, isso é que significa o que é o mínimo múltiplo comum. É o número que se repete aí entre o menor múltiplo de dois números, menor múltiplo entre dois números, certo? Que aparece entre dois números. Então, galera, como vocês viram aí, o que é mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum, também representado por MMC, corresponde ao menor número positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números, como é o caso a gente viu aí no exemplo anterior, entre o 5 e o 6, né? Que a gente viu que o menor múltiplo comum entre 5 e 6 é o 30. Então essa é a definição de mínimo múltiplo comum. Vamos aqui por diante. Nós vamos agora, gente, aprender como é que se consegue calcular o mínimo múltiplo comum entre os dois utilizando uma regra prática de fatoração simultânea. Em vez da gente calcular o mínimo múltiplo comum criando os conjuntos dos múltiplos, a gente pode fazer isso simplesmente utilizando essa regrazinha básica. Observe que eu cheguei ao mínimo múltiplo comum de 5 e 6, que é 30, fazendo aqui os conjuntos tanto dos múltiplos de 5 quanto dos múltiplos de 6 e achando o número que se repete entre eles. Mas eu posso achar esse número também utilizando essa regrazinha aqui, que eu vou acabar aqui ensinando para vocês como é que faz. Então você coloca o múltiplo de 5, de 6, coloca aqui um travessão para separar e vamos começar a fatorar esse número, significa dividir ele em fatores primos. Como é que a gente faz essa fatoração, professor? Primeiro você divide esse número por 2, é o menor número que você consegue dividir aí, é o 2, e ver se os dois números dá para dividir por 2. Se eu pegar o 5 e o 6, aqui não é 5,6, viu gente? É 5 e 6. Então eu vou pegar o 5 e o 6 e dividir por 2. Tanto o 5 quanto o 6 eu vou dividir por 2, certo? Isso aqui não é uma divisão comum, é simplesmente uma fatoração, uma regra prática que eu vou ensinar aqui para vocês. Então,
O 5 ele não dá para dividir por 2, porque o resultado não daria um número inteiro. Mas o 6 ele é divisível por 2. Então eu vou colocar aqui embaixo o resultado da divisão pelo 2, certo? Então o 5 dividido por 2 não dá, então eu pego, baixo o 5, a gente fala dessa forma. Vou baixar o 5 porque ele não deu para dividir por 2. No caso 6, eu consigo dividir ele por 2 e dá 3. Muito bem, agora eu tenho 5 e tenho 3. Como é que eu faço para dividir? Qual é o menor número que divide o 5 e o 3? O 2, será que se eu colocar 2 aqui vai dividir? Não vai, né? Porque o 5 não é divisível por 2. Não dá um número inteiro, né? Não é um número inteiro divisível por 2. E o 3 também não. Então, o menor número divisível de 5 e 3 é o próprio 3, né? Então, eu coloco 3. 5 não dá para dividir por 3, então eu baixo o 5. E o 3 dividido por 3 dá 1, certo? O objetivo dessa fatoração, que significa essa divisão em fatores primos, é simplesmente você chegar aqui ao resto 1, certo? Então, eu já dividi aqui o 3 por 3, deu 1. O 5 eu baixei porque o 5 não dá para dividir por 3. Agora eu vou dividir o 5 e 1. Qual é o número que dá para dividir? 1, como ele é um número inteiro, já não é indivisível, não precisa mais dividir. No caso 5, para mim poder dividir o 5, eu vou dividir por ele mesmo, né? 5 dividido por 5 dá 1, certo? Por quê? Porque o 5 não dá para dividir por 2, nem por 3, nem por 4. O 5 aqui já vai dar para dividir aqui pelo próprio 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. E 1 baixa, esse 1 baixa porque eu não vou dividir 1 por 5, porque nós estamos dentro do conjunto aí dos números inteiros, então eu baixo o 1. Então, 5 dividido por 5 dá 1 e 1 eu baixo. Vamos repetir aqui. 5 não dá para dividir por 2, eu comecei lá atrás dividindo aqui, ó. 5 não dá para dividir por 2, mas o 6 dá. Então eu baixei o 5 e o 6 dividido por 2 dá 3. Agora eu tenho 5 e 3, dá para dividir por 2? Não dá, dá por 3. Então o 5 eu baixo porque não dá para dividir por 3, então eu vou levando ele para baixo até conseguir dividir ele. E o 3 eu dividido 3 dividido por 3 dá 1, certo? E agora eu tenho 5 e 1, dividido por 5 dá 1, e 1 baixa 1. Não precisa mais dividir, certo? Então eu tenho aqui esses fatores primos aqui, que foi os fatores de divisão de 5 e 6, certo? Eu tenho 2, 3 e 5. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 2, esse 3 e 5 e vai multiplicar os fatores primos daquilo que eu consegui dividir. Então 2 vezes 3, esse pontinho aqui, galera, significa vezes, certo? 2 vezes 3 dá 6 e 6 vezes 5 dá 30, certo? Esse 30 aqui é aquele mesmo valor que eu achei, é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 6 que a gente encontrou lá na questão passada, ó, tá aqui ele, o mínimo múltiplo comum. Então tem duas formas de encontrar o mínimo múltiplo comum. Eu posso encontrar o mínimo comum entre 5 e 6 fazendo aqui, escrevendo aqui, descrevendo quais são os seus múltiplos, até encontrar o que é comum entre os dois, tanto do 5 como do 6. Como eu posso usar essa regrazinha prática aqui de fatoração, eu vou dividindo aqui em fatores e depois eu multiplico os fatores e encontro o mínimo múltiplo comum. Professor, eu não estou entendendo bem, isso é muita informação. Então você tem aí a virtude de poder ver de novo o vídeo, dar pausa, rever, para que você aprenda essa regra prática aqui de fatoração em fatores primos, fatoração simultânea aqui para você encontrar o mínimo múltiplo comum ou o MMC entre dois números. Professor, o que significa esse MMC entre dois números? Significa o 30 dá para dividir tanto por 5 como dá para dividir por 6. Quer dizer, o 30 ele é um múltiplo tanto de 5 como de 6, certo? Ele é o mínimo múltiplo comum tanto de 5 como de 6, certo? Ele é o menor múltiplo comum entre 5 e 6, certo? Então, quando eu multipliquei aqui os fatores primos, eu encontrei o MMC que eu queria. Vamos aqui para um exemplo agora, entre 3 múltiplos, certo? Entre múltiplos de 8, de 10 e de 12. Como é que a gente faz então, professor? Quando eu tenho 3 números, eu quero saber dos 3, qual é o múltiplo comum entre os 3. Então eu uso a mesma coisa, a regra prática de fatoração, certo? A regra de fatoração simultânea. Eu coloco os 3 aqui, certo? E começo a dividir ele em fatores primos, né?
tanto o 8 como o 10 como o 12 dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 eu boto 4, o 4 aqui embaixo do 8, né? Eu já dividi o 4 por 2. O 8 por 4 deu 8 por 2 deu 4, melhor dizendo. Eu dividi aqui o 10 por 2 deu 5. E eu divido aqui o 12 por 2 dá 6, certo? Então, esses três números aqui eu dividi por 2 e os resultados eu vou colocando aqui embaixo. Agora que eu achei esses resultados, vou pegar esses resultados e dividir ele por 2. Podia ser por 3? Não, porque o menor número que divide todos os 3 é o 2, certo? Então, o 4 dá para dividir por 2. O 5 não dá para dividir por 2, eu baixo ele. E o 6 dividido por 2 dá 3, certo? 4 dividido por 2 dá 2, 5 baixo ele, não dá para dividir, 6 dividido por 2 dá 3. Pronto, agora eu tenho esse novo resultado aqui e quero dividir ele por 2. Dá para dividir ele por 2? Dá. O 2 dá por 2. Nem o 5 nem o 3 não dá, mas toda vida que tiver pelo menos um deles que dê para dividir por 2, eu boto 2, não tem problema. Então 2 dividido por 2 dá 1, o 5 eu baixo, o 3 também eu baixo, certo? Então, o menor divisor aqui, deles aqui é o 2, né? Entre 2, 5 e 3, porque o 2 divide o 2. Mas não divide o 5 nem o 3, professor, então você baixa eles, certo? Até encontrar os números que dividem eles. Então ficou o 2 dividido por 2 dá 1, 5 baixa, 3 baixa, porque não dá para dividir por 2. Então ficou 1, 5 e 3. 1, 5 e 3 dá para me dividir por 3. O menor número que eu posso dividir aqui é o 3 por 3. Né? E o 1, professor? Não, 1 eu não vou mais dividir porque eu estou trabalhando com números inteiros, então não vou mais dividir. O 1 eu baixo ele, os outros eu divido. O menor número aqui é o 3. O 3 dá para dividir por 3 também, certo? Então eu pego o 5 dividido por 3 não dá, eu baixo o 5. E o 3 dividido por 3 dá 1. Então eu coloco aqui o resto 1, certo? Como um resultado que eu já terminei de dividir o 3. Então sobrou só o 5 aqui para dividir. 1 aqui, como eu já falei para vocês, eu não vou mais dividir. Mas o 5 eu posso dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 aqui dá 1. Colocaria 1 aqui embaixo, né? Vou colocar aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui se eu acho que é a caneta. Pronto, eu coloco 1 aqui embaixo. Esse 1 aqui eu baixo também, certo? E, deixa eu ver aqui, esse outro 1 aqui também eu baixo ele aqui embaixo, certo? Pronto. Já dividi todo mundo, ó, resta 1 aqui. Então 5 dividido por 5 dá 1. Certo? 5 dividido por 5 dá 1. Então aqui eu tenho esses fatores primos aqui, ó. 2, 2, 2, né? 2, 2, 2, 3 e 5. Esse 2 vezes 2 vezes 2 aqui, que eu tenho que multiplicar os fatores, para eu poder achar o mínimo de comum, eu tenho que multiplicar os fatores. Então, esse 2 aqui, como ele está repetindo 3 vezes aqui, eu boto 2 elevado à terceira aqui, ó, certo? 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira, certo? 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado à terceira. Vezes, esse pontinho aqui significa vezes 3 vezes 5, certo? Então, esse 3 aqui, o que significa 2 elevado à terceira? Significa que esse 2 está se repetindo 3 vezes. Eu coloco ele aqui, 2 elevado à terceira, certo? Este 3 aqui significa que esse 2 está se repetindo 3 vezes. Então, 2 elevado à terceira vezes 3, certo? E vezes 5. 2 elevado à terceira vai dar 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5 vai dar 120. Isso quer dizer que o 120 é o menor múltiplo comum entre 8, 10 e 12? Exatamente. O menor número múltiplo comum entre 8, 10 e 12 é 120. 120 divide o 8, é divisível por 8. 120 é divisível por 10, como também é divisível por 12. Então, o mínimo de comum entre 8, 10 e 12 é 120, certo? Então, você aprendeu aqui como é que faz para fazer a fatoração de dois números, tirar o MMC entre dois números, como também tirar o MMC entre três números. Expliquei das duas formas, tanto de dois números quanto de três números, certo? E aí você pode rever o vídeo para ir praticando. Então vamos praticar agora mesmo. Vamos fazer aqui o exercício do pause, né? Como é que faz o exercício do pause? Vou colocar aí na tela de vocês os dois números que você vai tirar o MMC entre eles. Qual é o mínimo comum entre 4 e 6. Aí você coloca no seu caderninho aí 4 e 6, a barra. E aí você usa a regra da fatoração. Você vai usar essa mesma regra aqui, que eu ensinei aqui para vocês, de dois números. E aí agora você dá o pause e tenta achar a resposta
entre o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6, e aí você vê se acertou. Eu vou explicar para vocês. Então, 3, 2, 1, dê pausa agora e tenta fazer o exercício aí. É isso aí, muito bem. Você deve ter tentado fazer o exercício, certo? Eu pedi para você dar pausa, tentar fazer aí com você mesmo, como é que você faz esse exercício aí, e agora eu vou explicar para vocês como é que faz. Então você tem aqui o mínimo de comum entre 4 e 6, primeiro você vai dividir o 4 e 6 por 2, porque dá para dividir, né? Tanto o 4 como o 6 dá para dividir por 2. O 4 dividido por 2 dá 2, o 6 dividido por 2 dá 3, aí você tem aqui a resposta 2 e 3, também dá para dividir por 2, o 2 dá para dividir por 2. Professor, mas o 3 não dá, o que não dá para dividir por 2 a gente baixa, o 3 baixa. O 2 dividido por 2 dá 1 e o 3 a gente baixa, ótimo. Agora eu vou dividir o 3, né? Porque o 1, como eu já expliquei para vocês, não precisa mais dividir. Já. Agora eu vou dividir o 3. Qual é o menor número que divide o 3? É o próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então fica aqui 1 e 1. Significa que eu já terminei, quando fica aqui 1 e 1. Terminei de fazer todas as divisões. 4 e 6 dividido por 2 dá 2 e 3. Né? 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. 2 e 3 dá para dividir por 2? Dá. O 2 dá. Então 2 dividido por 2 dá 1. O 3 baixo, 3 dividido por 3 dá 1, terminou aqui. Aí eu tenho aqui o 2 duas vezes, né? O 2 duas vezes, vezes o 3. O 2 duas vezes significa 2 ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, vezes o 3. 2 elevado ao quadrado dá 4, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é 12. Muito bem, olha, vamos aqui a um exercício, uma aplicação do Enem. Como é que cai essa questão no Enem, certo? Vamos ver aqui. Um atleta A, mais rápido, né? Vamos supor que tem nós vamos ter dois atletas. E a gente vai chamar o primeiro atleta de atleta A e o segundo atleta de atleta B. O atleta A, mais rápido, dá uma volta completa em uma pista circular em 10 minutos. Enquanto que o outro atleta B, ele é mais lento, dá a mesma volta completa em 12 minutos. O atleta A leva 10 minutos para dar uma volta nessa pista circular e o atleta B leva 12 minutos. Se os dois largam juntos do mesmo ponto de partida e ao mesmo tempo, depois de quantos minutos os dois se encontrarão no mesmo ponto de partida? Nossa, professor, questão difícil, hein? Vamos lá, não é difícil não, gente. Vamos ver aqui. Essa aqui é a pista circular. Ele falou aqui, ó. Ele disse que os atletas eles dão uma volta numa pista circular. Está aqui a pista circular. O atleta A e o atleta B. O atleta A, ele dá a volta completa nessa pista em 10 minutos. O atleta B, ele dá uma volta completa nessa pista em 12 minutos, certo? Então, ele quer saber, qual é a pergunta que ele quer saber? Depois de quantos minutos os dois se encontrarão no mesmo ponto de partida? Gente, o atleta A ele é mais rápido e o atleta B é mais lento. Mas vai chegar um momento que eles vão dar a volta e os dois vão se encontrar de novo aqui no ponto de partida. Ele quer saber em quanto tempo os dois vão se encontrar novamente no ponto de partida aqui, que é esse espaçozinho que é a laranja aqui que eu coloquei, é o ponto de partida, certo? Então, para a gente aprender a fazer isso, nós temos que tirar o mínimo de comum entre o tempo do atleta A e o tempo do atleta B. Certo? O tempo do atleta B, do atleta A, é 10 minutos. E o tempo do atleta B é 12 minutos. Qual é o mínimo de comum entre 10 e 12? Né? É só tirar. Vamos ver aqui. O atleta A, depois de 10 minutos, ele deu uma volta, certo? Então, o atleta A, vamos supor que ele está correndo nessa direção aqui, ó. Ele vai dar uma volta completa todinha em 10 minutos. Então, em 10 minutos, ele deu uma volta. A segunda volta, ele vai dar em 20 minutos, porque cada volta que ele dá é 10 minutos a mais. Uma volta, 10 minutos. Duas voltas, 20 minutos. 3 voltas, 30 minutos. 4 voltas, 40 minutos. 5 voltas, 50 minutos. 6 voltas, 60 minutos, 7 voltas, 70 minutos e 8 voltas ele vai gastar 80 minutos para dar 8 voltas. Já o atleta B, ele é um pouco mais devagar. Ele vai dar uma volta completa em 12 minutos. Então, uma volta ele vai gastar 12 minutos,
2 voltas ele vai gastar 24 minutos, 3 voltas ele vai gastar 36 minutos, 4 voltas ele vai gastar 48 minutos e 5 voltas ele vai gastar 60 minutos, certo? Observe aqui que o atleta A, quando ele chegou em 60 minutos, ele já tinha dado quantas voltas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois de 60 minutos, o atleta A já tinha dado 6 voltas. E o atleta B, depois de 60 minutos, ainda tinha dado 1, 2, 3, 4, 5 voltas. Então, o atleta A está sempre uma volta à frente do atleta B, certo? Então, significa que, enquanto em 60 minutos o atleta A dá 6 voltas, em 60 minutos o atleta B dá 1, 2, 3, 4, 5 voltas, certo? E este 60 aqui, professor, quer dizer que esse 60 aqui é o mínimo multicomum entre o tempo do A e o tempo do B, que é 10 e 12? Sim, sim. Então, o mínimo multicomum entre 10 e 12 é 60, certo? Vamos calcular aqui o mínimo comum entre 10 e 12, utilizando a regra prática da fatoração que eu ensinei para vocês. Você pega o 10 e o 12, passa aqui a barrazinha vertical e divide, começa dividindo por 2, porque tanto 10 como 12 dá para dividir por 2. E se não desse, professor, a gente ia ver se dava por 3, por 4, por 5 e assim por diante. 10 dividido por 2 dá 5, certo? Então 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2 dá 6, certo? Então ficou 5 e 6. O 6 dá para dividir por 2, mas o 5 não dá, então o 5 baixa. E 6 dividido por 2, 3, certo? Então fica o 5 e o 3. O 3 dá para dividir por 3, mas o 5 não dá. Então baixa o 5, então 3 dividido por 3, 1. Aí ficou 5 e 1, o 5 dá para dividir por 5. Então fica 5 dividido por 5, 1. E baixa o outro 1, pronto, termina a conta aqui. Então fica esses fatores aqui, você tem que multiplicar entre eles, certo? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 2 vezes 5, 12 vezes 5, 60. Professor, por que tem 2 ao quadrado aqui? Porque o 2 aparece 2 vezes aqui, certo? Então fica 2 ao quadrado vezes 3, esse pontinho aqui é vezes, certo? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3 dá 12, e 12 vezes 5 dá 60 minutos. Então significa que a pergunta da questão é, depois de quantos minutos os dois se encontrarão no mesmo ponto de partida? Depois de 60 minutos. Por que é depois de 60 minutos, professor? Porque o 60 é o mínimo multicomum entre o tempo de 10 e o tempo de 12 dos atletas, certo? Então, depois de 60 minutos, os atletas irão se reencontrar lá no ponto de partida, sendo que o atleta A vai ter dado 5 voltas e o atleta B só vai estar dado, melhor dizendo, o atleta A vai ter dado 6 voltas e o atleta B só vai ter dado 5 voltas, certo? Então essa daí é uma regra prática, uma aplicação prática do conhecimento que vocês obtiveram hoje. Vocês podem procurar outras videoaulas para verificar também como é que se aplica isso. Espero que você tenha aprendido aí como é que calcula o mínimo múltiplo comum entre dois números usando a regra prática da fatoração simultânea. Galera, vamos dar uma olhada aqui como é que vai ficar essas questões aqui para você fazer, ó. Então veja aqui as questões para você fazer, como é simples. Então digite seu nome completo e turma, não deixe de digitar o nome completo e colocar a turma também. A primeira questão você tem os múltiplos de 9 e os múltiplos de 12. E aí você vê quem é, você observa aqui quem é o menor múltiplo comum entre os dois e marca na questão, certo? Então está muito simples. A segunda questão, você vai usar a regra prática da fatoração simultânea. Vocês lembram que a regra prática é essa regra que eu ensinei aqui para vocês, ó, certo? Vocês já estão vendo aí na tela, essa regrazinha prática aqui, ó, essa daqui, vocês vão usar lá para poder encontrar o mínimo multicomum, no caso aqui do exercício, entre 8 e 6, o mínimo comum entre 8 e 6, vocês usam lá aquela regrazinha prática e encontram aqui, certo? No caso aqui da outra questão, a terceira questão é qual é o mínimo multicomum entre 15, 24 e 60. Então aqui é, no caso, entre 3 números, aí você vai usar a regra da fatoração, que eu já expliquei para vocês, entre 3 números, que são essa daqui, eu expliquei para vocês, pronto, essa daqui, você vai voltar o vídeo aí, você vai ver como é que se usa, como é que se aplica.
Professor, eu estou com dificuldade, tenta novamente, entre em contato comigo para tirar as dúvidas, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí pelo privado. O ciclista dá uma volta em torno de um percurso em 12 minutos. Já o outro completa o mesmo percurso em 20. Então é a mesma situação. Você tem dois ciclistas que dão uma volta no percurso, né? E se ambos saem junto do ponto inicial de quantos em quantos minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida, certo? Então, como é que você vai responder isso aqui? Então é a mesma situação, os dois ciclistas vão dar uma pista circular, né? E aí os dois vão se encontrar depois, porque depois de algum tempo os dois vão se encontrar no mesmo ponto de partida, porque um dá uma volta mais rápido do que o outro, certo? Um faz em 12 minutos e o outro faz em 20. Como é que você vai achar? Você vai encontrar o valor do tempo, né? O tempo que eles vão se encontrar de novo, utilizando a regra da fatoração simultânea, calculando o mínimo de comum entre 12 e 20. É só usar essa regrazinha aqui, ó, que eu já expliquei para vocês, só que no caso entre 12 e 20. Bom, essa mesma regrazinha aqui, você vai usar lá e você vai encontrar o valor. E aí o valor, quando você encontrar o valor, você marca lá na questão aqui, certo? Entre 12 e 20, certo? Muito bem, é isso mesmo. Chegamos ao final aqui da nossa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido aí o assunto, muito importante para o conhecimento de vocês e para as questões do Enem. Assista a videoaula quantas vezes você achar necessário. Faça os exercícios. Não esqueça de se inscrever no canal. É isso aí. Valeu, galera. Fui.